Eles riram dela. Riram da mulher que desceu a encosta com um piquexe ao ombro, o sobretudo gasto encharcado pela geada, e um cão velho de orelhas cortadas, Copper, seguindo cada golpe, como se entendesse o propósito por detrás daquele gesto teimoso. As risadas cortaram o ar como lâminas, crianças arrastaram palavras que imitaram adultos, e homens encostados no balcão do armazém trocaram palpites sobre quanto tempo levaria até que a terra a engolisse. Clara Whitmore continuou cavando, indiferente aos ruídos, como quem conhece o valor de cada centímetro removido. Havia, por trás da obstinação, uma razão simples e dura: a morte de Thomas. Não fora uma tragédia romântica contada em lendas locais, mas um fim lento, marcado por febres e noites em que a respiração falhava. A casa que ele deixara, uma cabana de madeira cujas paredes tremiam com o vento, parecera um ladrão de calor nos meses seguintes. Lenha era comprada a crédito, crepúsculos viravam noites de arrepio, e Clara viu naquelas tremulações dos tablados um aviso: o inverno poderia matar mais do que a saudade. Se Thomas tivesse qualquer legado, acreditou ela, deveria ser a lição de que se prepara o terreno antes de ele próprio te arrancar do chão. A sul das fazendas, a encosta onde se iniciava a construção tinha memória de minas. Prospectores antigos haviam escavado ali, deixando veios de argila salgada e camadas de pedra que mudavam a maneira como a água corria. Clara aprendeu a ler o solo como outros liam livros. Era trabalho de homens, diziam alguns, mas ela fora criada pela mão de Thomas, que traçara mapas de galerias em papel amarelado e lhe ensinara a respeito de chaminés e correntes de ar quando ainda eram jovens, sentados à cozinha com uma lâmpada de óleo tremeluzente. Aquela memória, de vozes baixas, de medidas e de tábuas cravadas no chão, guiou cada decisão. Clara não era mulher de ideias extravagantes, era prática. Calculou custos praticáveis. Menos parede exposta, menos lenha a queimar. A densidade do terreno serviria como massa térmica, aquilo que, em termos simples, retém calor como uma panela grossa retém o fogo. Ao enterrar espaço suficiente na encosta e revesti-lo com madeira e camadas de palha e terra compactada, pensou ela, haveria uma chance real de atravessar o inverno sem que a casa se tornasse cela. A ideia, no entanto, soava absurda para a vizinhança. Enterrar-se como um rato não é vida, disse um homem da taberna, rindo com os outros. Vai se esquecer do sol, mulher. Ela respondeu poucas palavras. A ação falou por ela. Se esta história está falando com você, fique comigo até o final, porque o que parecia teimosia virou um ensino que ninguém imaginou quando a neve começou a comer as rotas e o vento transformou-se numa parede de gelo. Os preparativos foram uma espécie de catecismo prático, lista de materiais, horas de leitura à luz de lamparina, trocas com homens que haviam passado a vida no subsolo. Clara andou até o velho Jenkins, que ainda carregava nos olhos o brilho de minas que já não existiam. Jenkins ofereceu conselhos em troca de chá e vez ou outra um pedaço de pão. Contou sobre chaminés que precisavam de inclinação para que o fumo subisse mesmo em ventos contrários, sobre pranchas de enforcamento e sobre vigas que não deviam ser demasiadamente finas. A terra tem boa memória, disse ele, batendo a mão no joelho, mas ela também tem seu peso. Se você não segurar, ela desaba. Clara ouviu, tomou notas em um caderno pequeno, com a letra miúda de quem mede mais do que fala. Visitou a serraria 3 vezes, caminhou até lá com Copper ao lado, ambos cobertos de pó, e escolheu tábuas de carvalho para a porta, madeira tratada para as vigas e ripas mais leves para o revestimento interior. Negociou com o carroceiro que cedeu um cavalo por dias e encomendou pregos, cordas e pinos de ferro. Comprou também palha e cordoalhas, material que serviria como isolante natural, preso entre madeira e terra para amortecer a transferência de frio. No projeto havia mais do que vigas, havia engenho elementar. Clara planejou uma chaminé inclinada, não pela estética, mas porque lembrava as entradas das galerias que Thomas apontara em mapas. A inclinação, explicou a si mesma em voz baixa enquanto rabiscava, ajudaria o fumo a subir mesmo que o vento tentasse empurrá-lo para dentro. Construir uma chaminé reta, dizia Jenkins, era uma forma de convidar o fumo para ficar.
A inclinação, aliada a um pequeno orifício de ventilação baixo, garantiria a circulação. Ar fresco entrando, fumaça saindo, evitando que um pequeno fogo se tornasse sentença de asfixia. Explicar o que era massa térmica a alguém do fim do século XIX é propor uma imagem. Imaginar uma panela grossa de ferro no fogo. A panela aquece devagar, mas quando aquecida, guarda calor mais tempo que uma frigideira fina. O solo e as pedras que seriam as paredes daquele abrigo atuariam como uma panela enorme. Uma vez aquecidas por um pequeno fogareiro, liberariam calor lentamente, mantendo o ar interno menos sujeito às oscilações da noite. Por isso, Clara não queria apenas cavar, queria compor camadas. Madeira por dentro, palha compactada, terra firme por fora. O procedimento parecia simples em papel, parecia menos simples com um blister na palma da mão e a chuva transformando o topo em lama. O progresso inicial foi lento e custoso. O primeiro dia de escavação deixou Clara com mãos rasgadas, as palmas em pequenas faixas vermelhas, onde o cabo do piquexe roçara sem piedade. Copper, sempre atento, farejou as manchas e deitou-se para dormir sobre um saco de palha improvisado. Clara notou, com a disciplina de quem reencontra hábitos antigos, que o cansaço tem dois sabores, o amargo da exaustão e o quente da satisfação que vem com o trabalho bem feito. No segundo dia, ao recuar da escavação para medir a profundidade, o som seco de terra cedeu numa das paredes e um pequeno desabamento entulhou a entrada. Um alerta suficiente para que ela visse pela primeira vez o que Jenkins advertira. A falha ensinou uma série de pequenas lições que não constavam em livros. Onde tivera pressa em remover a terra, Clara começou a cravar estacas de suporte, criando uma cerca de vigas e travessas, shoring, como ouviu um prospector chamar. Cada viga era martelada, cada travessa era encaixada e amarrada com corda grossa. Aprendeu a usar cunhas de madeira para estabelecer pressões que mantivessem as tábuas firmes. Descobriu também que a água era a inimiga mais traiçoeira. Infiltrações podiam assentar o solo, arrastando o revestimento. Em uma noite chuvosa, quando a água escorria entre duas túneis, Clara cavou um pequeno dreno e cobriu com cascalho. A solução, tão baixa em eloquência quanto eficaz, afastou a umidade e salvou o interior de umidade que poderia trazer mofo e esfriar o ar. No meio das medidas e dos nós, o escárnio crescia como erva daninha. Vizinhos se aproximavam de tarde, muitas vezes em bando, para comentar sobre as famílias que sempre tinham dinheiro para a lenha valiosa e sobre o risco de enterrar-se vivo. Mulher, isso não é viver, é virar tolo, disse um certo Hank, com a arrogância de quem julgava saber do mundo porque a vida o tinha ensinado a lidar com animais e colheitas. Um outro, mais mordaz, sugeriu que no primeiro inverno, Clara teria de pedir abrigo aos mesmos que agora zombavam. Clara escutava. E cavava. A resposta dela não foi de palavras afiadas. Era o som do trabalho, a cadência do picar, do martelo no travessão, da pá movendo montes. Havia também carinho. Ela limpava as mãos nos aventais, passava a palha pelo nariz de Copper, afinava uma tábua para que a parta pudesse fechar bem. A resistência que recebeu tornou-se combustível. Cada riso alimentava a certeza de que seu esforço seria mais que prova contra o vento. Seria uma lição. Samuel Garrett era parte desse movimento de descrédito, mas era diferente dos demais. Homem de meia idade, com as mãos grandes e uma sobrancelha arqueada de quem havia lidado com o julgamento dos outros o bastante para saber quando se encostar ou quando não. Garrett vinha de família de agricultores. Sua experiência com construções vinha de celeiros e cercas. Ele apareceu no terceiro domingo, curioso, e ficou parado no alto, observando como quem examina uma ferida que deseja não tocar. Vai desabar, murmurou ele, mais para si do que para os homens ao redor. É muita chuva vindo. Clara respondeu-lhe com uma frase medida. Há maneiras de segurá-la, se souber fazer. Garrett, que gostava de certezas, sorriu com aquela resposta. Havia nela um traço de obstinação que lembrava a sua própria. E com isso, decidiu-se a caminhar até a borda e abaixar-se para examinar o plano. Fez perguntas úteis. Qual o ângulo da chaminé? Como farias a vedação da porta? Como lidarias com a drenagem da água? As perguntas dele eram práticas, não zombeteiras. Foi nessa visita inicial de Garrett que surgiram os primeiros sinais de validação. Enquanto falavam, Clara mostrou-lhe um cálculo simples com carvão sobre a madeira, um esboço da chaminé inclinada e da circulação interna.
Garrett apercebeu-se do raciocínio e tocou a madeira recém-cortada, sentindo a promessa naquela superfície. Ele não cedeu elogios fáceis, ao contrário, murmurou apenas, quando saiu do abrigo improvisado: "Meu Deus!" Não pelo senso religioso, mas pelo peso da surpresa. O tom mudou. As bocas que riam antes passaram a silenciar, não por respeito repentino, mas por curiosidade. As dúvidas não haviam desaparecido, mas tinham sido feridas por um gume novo, a possibilidade de que Clara, de fato, soubesse o que fazia. Não foi só o reconhecimento de Garrett que a aqueceu, foram os pequenos testes. Clara instalou um pequeno fogareiro no interior, uma lareira de ferro que recebera de um armazém quebrado, e acendeu com cautela. Uma fumaça leve subiu pela chaminé inclinada e, para seu alívio, foi-se embora como havia planejado. A sensação foi comparável à primeira noite de sono em uma casa nova, a certeza de que algo construído com as próprias mãos respondera ao comando. A temperatura interna, após algumas horas, manteve-se estável, perdendo apenas uma pitada do calor quando as portas foram abertas. A terra ao redor parecia ceder um calor úmido, e Clara, naquela primeira noite, cochilou um pouco mais tranquila, com Copper enroscado aos pés. Ainda havia falhas. Um dos pregos soltara-se quando a porta foi batida com um vento mais forte. A tábua do revestimento roncou e deixou passar um fio de frio pela fresta. No alvorecer, Clara reparou e refez a vedação com tiras grossas de couro e mais palha. Esse acúmulo de correções foi o que definiu sua construção, não a perfeição inicial, mas a aptidão para ajustar. Cada erro trazia um aprendizado prático que a papelaria de manuais não previa em suas linhas. Às vezes, uma solução vinha de uma palavra de um velho prospector, noutras, vinha de tentar e errar até tornar-se costume. As noites iam ficando mais curtas em calor. Em uma reunião na igreja, o pároco falou sobre o inverno vindouro como se anunciasse um teste para a comunidade. A notícia circulou por cartas e por boca. O frio que no outono era apenas rumor, agora apresentava credenciais. Estranhos veículos de vento apareceram no horizonte como manchas cinzentas, e mesas de discussão passaram a levantar. Haverá boi suficiente para mover a carroça e a lenha. Em muitos lares, as reservas eram escassas. Clara, que havia terminado a última camada da porta com serragem misturada em óleo para vedar os poros, olhava para a encosta com olhos de alguém que havia apostado uma vida. A decisão de se mudar para o abrigo não era tomada de ânimo leve. Havia sim orgulho, o tipo que nasce de ter dado com as próprias mãos uma chance de vida melhor. Mas havia também uma suave relutância. Estar parcialmente sob a terra implicava em retiradas. A luz do sol entraria menos e o cheiro da madeira e da palha dominaria o campo olfativo. Contudo, havia calor. E naqueles invernos, o calor contava. A comunidade começou a observar, não com deboche, mas com uma mistura de interesse e cautela. Sarah Cross, que vivia alguns lotes acima com seu bebê Michael, trouxe um cobertor e manteve-se à distância, olhando a movimentação com olhos de mãe que calcula riscos mais do que possibilidades. A família Hendersons ofereceu uma caixa de fósforos. Pequenas gentilezas começaram a coabitar com antigos comentários. Clara retribuía sempre com um sorriso que não era soberbo. Ela partilhava o que tinha, dava pequenos conselhos e convidava quem quisesse ver para observar. Nunca impôs. A generosidade era sua regra. Ensinar, não vender a ideia. Enquanto isso, no fundo das noites, quando as primeiras geadas apareceram no telhado da cabana, havia outra presença que pesava no seu peito. A memória de Thomas, sempre sutil, às vezes clara demais. Clara conversava com a cadeira vazia da cozinha como quem fala com um céu que pode ouvir. Recordava a voz dele explicando uma lição de carpintaria, a forma como alinhava uma tábua, e encontrava ali um mapa invisível que guiou as últimas decisões de construção. A perda não se anulava, moldava o gesto para o futuro. O trabalho sombrava em novas demandas. Ensinar como escovar o lado interno da chaminé com uma escova de arame para evitar fuligem. Como construir um batente que permitisse a entrada de ar pela noite e fechamento preciso durante tempestades. Como dispor um pequeno reservatório de água que, coberto, não congelasse com rapidez. Clara anotava tudo. Ela sabia que sua obra, caso funcionasse, deveria ser mais que uma tábua e terra. Precisava ser replicável. Numa manhã de céu baixo, com nuvens que pareciam sopros esticados, houve um improviso social. Garrett trouxe consigo alguns homens que antes haviam rido, não para zombar agora, mas para ver. Havia receio em seus rostos, mas também curiosidade. Clara os recebeu sem cerimônia, serviu café quente e falou do processo. Mostrou como as travessas de madeira, nervuradas com cravos e cordas, seguravam a parede. Explicou com a paciência de quem explica um remédio que pode salvar. E no fim, deixou-os tocar a parede de terra compactada.
Havia terra fresca, ainda quente de seu trabalho. Um dos homens, com os olhos ressequidos pelo campo, sorriu de modo raso. Parece que a terra mesma nos conta como segurar o frio. A frase, simples, era quase um louvor. Ainda assim, o inverno dava sinais de que não seria apenas frio habitual. Notícias vindas de vilarejos mais ao norte, trazidas por mensageiros e por quem vinha carregar mercadorias, falavam de tempestades cedo demais. As previsões de safra mudavam o semblante dos rostos nas praças. E Clara, por trás de sua rotina de ajustes, começou a sentir a mesma inquietação que havia sentido na primeira noite de construção. Uma expectativa ansiosa ante algo maior do que seu plano. Quando finalizou a última prateleira dentro do abrigo, um lugar para lonas, mantimentos secos e um saco de palha para dormir, havia uma calma tensa. Ela fez um inventário, um pequeno fogareiro, um jarro de óleo, algumas panelas, cordas, uma pá, uma lanterna de óleo com reserva de combustível, palha suficiente para isolar o interior e um pequeno galão de água. Pousou a mão sobre a tampa do fogareiro, como quem confere a própria pulsação. Copper friccionou o focinho nas suas pernas, atento. Era naquele ponto um ritual de preparação humana. Na noite anterior à grande virada do clima, a que mais tarde os anciãos descreveriam como a primeira de verdade, Clara dormiu pouco. Ficou sentada na soleira da porta que havia construído, observando as estrelas que pareciam mais tênues por conta da umidade no ar. Havia uma sensação no vento que os homens da aldeia sentiam como um presságio, um pressentimento antigo e físico. Ela pensou em Thomas, em suas mãos calejadas, e em como ele queria, talvez, feito o mesmo. Não tinha certeza se a pequena estrutura resistiria às semanas de mau tempo, ou se os vizinhos que zombaram no verão buscariam abrigo ali. Mas tinha algo que valia mais que certeza: a preparação que transformara escárnio em possibilidade. Ao longe, o rumor do vento se intensificava. Não era ainda a tempestade que enterraria trilhas e mudaria o rumo de muitas vidas, mas era o princípio. Clara fechou a porta atrás de si, fortificou-a com uma trave e deixou uma ração seca ao alcance de Copper. Pegou o caderno onde anotara todas as medidas e cálculos e o colocou numa caixa junto às panelas. A respiração do cão ritmava como um relógio velho. No amanhecer, quando os primeiros grãos de neve passaram a soprar em fiapos sobre os campos, alguns olhares na vila se voltaram para a encosta. O que havia sido motivo de riso transformava-se lenta e inexoravelmente num ponto de referência. Ainda não era a hora do veredito, mas era o momento do teste. Clara fechou a última pequena janela de ventilação, certificou-se de que a chaminé inclinada não apresentava obstruções e acendeu o fogareiro com a mesma destreza que aprendera nas noites geladas que haviam se adiantado. Diante da porta, Samuel Garrett permaneceu um tempo longo, olhando para baixo como quem observa um navio na noite. Não disse eu disse, nem permitiu que a palavra surgisse, apenas observou, e a expressão em seu rosto revelou mais do que qualquer sentença poderia. A mudança não se faria por uma visita ou por um documento, faria-se pelas horas vindouras, quando a terra e o vento definissem o veredito. Clara respirou fundo e desceu pela escada improvisada para o interior do abrigo. Atrás dela, a colina parecia absorver a luz do dia que enfraquecera. À medida que a primeira neve se tornava mais espessa, o mundo acima parecia transformar-se em uma pintura monocromática. Ela fechou a porta, sentiu a madeira ceder e o batente ajustar-se com um rangido confortável. No pequeno espaço, o calor do fogareiro tocou-lhe as mãos. Foram um ano de trabalho para chegar a esse momento. Ainda havia tarefas por cumprir: reforçar o trabalho de shoring na parede leste, revisar os pregos do batente, treinar um sinal com um pano vermelho para emergências. Havia rostos que poderiam bater na porta pedindo abrigo, e Clara sentiu a responsabilidade crescer como massa que fermenta. O que fora ridicularizado transformava-se em abrigo, mas um abrigo que exigia vigilância, manutenção e pronto engenho. Lá fora, o vento começou a uivar com mais pressa. A condição de teste aproximava-se. Clara apanhou um cobertor, sentou-se junto ao fogareiro e, ao olhar para a pequena abertura que permitia ver parte do céu, ouviu o primeiro estrondo, distante, como se um tamborace tivesse sido golpeado por mãos pesadas. Era o prelúdio. Ela fechou os olhos por um instante, sentiu o calor no rosto e pensou que talvez Thomas sorrisse em silêncio,
aprovando o que suas mãos haviam criado. Copper virou a cabeça, percebeu a mudança de som e enroscou-se mais perto. O mundo acima preparava-se para mostrar, em breve, quem estava certo. E o abrigo, com sua madeira, terra e engenho de uma mulher que poucos levaram a sério, aguardava como uma promessa que ainda precisava ser provada. O vento chegou como se uma parede invisível se erguesse sobre a paisagem. Primeiro foram flocos grossos, depois uma rajada que chicoteava os pinheiros e fazia as cercas rangerem. A neve não veio gentil, veio com uma pressa que parecia querer engolir o mundo acima da encosta. Lá fora, as trilhas sumiam antes que um homem pudesse atravessá-las. O sino da igreja soou uma única vez como aviso e depois calou-se, sufocado pelo branco. Dentro do abrigo, Clara ouviu o primeiro estrondo de modo distinto, como quem escuta a respiração de um animal enorme aproximando-se. As paredes de terra vibraram sob as pancadas do vento, mas as vigas de carvalho mantiveram sua promessa. Clara percebera desde o início do projeto que a resistência não estaria somente na profundidade, mas na maneira de segurar a terra em conjunto. O shoring cravado em ângulos de compressão, as travessas que distribuíam o peso, as cunhas que transformavam tremores em forças laterais suportáveis. Quando o vento bateu e a colina parecera querer rolar, as tábuas gritaram em madeira, um som seco, quase musical, e depois nada mais do que o trabalho de madeira e terra cumprindo o que lhe fora solicitado. Era engenho rústico, mecânica simples, viva. O primeiro toque à porta veio antes do crepitar do fogo se transformar em um farfalhar alto. Alguém bateu com as luvas encharcadas e a voz cortou a madeira. Clara, por favor. Hendersons, a família que vivia mais perto do celeiro, apareceram ofegantes, encontrando o caminho entre brancas paredes de vento. A mulher segurava o marido pela gola, seus dedos tremiam. Tinham perdido a carroça na estrada e o moinho dera para trás. Se a chuva fosse só neve, poderiam ter resistido, mas a conjunção de gelo e vento apagara qualquer rota. Clara abriu, sem cerimônia, e deixou-os entrar. Há uma maneira humana de descrever a chegada de pessoas à segurança. É sempre menos a porta abrindo e mais o gesto de abandono das dúvidas. Hendersons entraram como quem devolve cartas perdidas. Clara guiou-os para o canto onde havia uma manta grossa, ofereceu chalecos improvisados de palha e colocou um bule de água ao lume. O calor, mesmo contido, foi suficiente para que os corpos, que chegavam rígidos, começassem a ceder. O marido respirou mais profundamente e, entre respirações, murmurou um agradecimento que quase se perdeu no sopro da chaminé. Nas paredes, a massa de terra guardou o calor como uma panela. O ar, embora não quente em demasia, manteve-se mais constante do que qualquer estufa de adobes. Logo depois, foi Sarah Cross, com o bebê Michael enrolado no peito que chegou cambaleando. A neve cobriu o cabelo dela e os cílios carregavam cristais. Clara notou o rosto do bebê, rosado por pouco, mas com dedos que se recolhiam num reflexo de desaquecimento. A prioridade foi simples e antiga: aquecer o centro antes de qualquer tentativa de repartir o calor. Não havia termômetros para dizer o que fazer. Havia mãos, tecidos, potes quentes e o conhecimento mínimo de que a proximidade e o calor lento costumavam evitar danos maiores. Clara serviu um pouco de sopa rala e colocou Michael junto à sua própria pele, sob um pano seco, enquanto Sarah chorava silenciosa. Era um choro que dizia: salvou-nos. Os que vieram depois foram mais. Um garoto chamado Billy Tanner, que deixara sua família na rota em busca de lenha e se perdera. Jenkins, o velho prospector, cambaleando mais do que aquela manhã o teria feito, mas firme. E alguns homens da aldeia, incluindo Garrett, cujo rosto havia se transformado ao longo das horas. A curvatura de sobrancelha substituída por uma atenção que evitava a antiga arrogância. Ninguém quebrou o silêncio com grandeza. O abrigo não era um palco, era um convés de sobrevivência, onde cada gesto tinha peso. Os problemas práticos apareceram com a pressa habitada na casa. Como impedir que a fumaça se acumulasse quando o vento soprava tão forte que parecia sugar o ar pelas aberturas? Clara havia previsto, mas nada substitui a prática. Ela abriu um pequeno corte na palha, fez um gesto que qualquer homem das minas reconheceria para ajustar o draft, retirar um pouco de fuligem, sacudir o cano interno da chaminé e garantir que o ponto de saída estivesse desimpedido. A cada ajuste, a fumaça mostrou seu respeito, passou a subir com menos resistência. Quando a brasa se manteve firme, Clara respirou, não alívio, que seria ingênuo,
mas algo que se aproximava da sensação de que seu plano respondia à prova. O clímax da tempestade veio como um ataque coordenado. Chuva congelante transformou-se em neve densa. Coberturas cederam. O caminho fora da vila desapareceu. Havia um ruído profundo, quase contínuo, que envolveu o mundo e fez parecer que as horas não mais passavam, mas que o tempo se comprimira naquele instante. Embaixo da colina, o abrigo tornou-se um nó de vozes baixas, o crepitar do fogareiro, o som úmido da neve batendo na terra. Havia medo, mas também havia uma calma concentral, um saber prático que organizava o cuidado. Quando trouxe sangue quente às mãos de um jovem com os pés roxos, Clara viu as dúvidas se desfazerem em pequenas marés. Não se tratava de milagres. Os dedos recuperaram cor com o calor lento, tecido a tecido, e com o calor da sopa. Para aqueles com exposição extrema, houve necessidade de enrolar os pés em tecido quente e esperar que a circulação voltasse sem pressa. Cuidou-se um homem com sinal de congelamento nas mãos, massagem e óleos quentes, muita paciência e observação. A medicina simples existia no repertório do abrigo. Chá forte para aquecimento interno, porções controladas de calor local e descanso perto do fogo. Nada de arrogância, apenas prática. Em certa hora da noite, alguém bateu mais forte. Um rapaz largado e coberto de branco, com olhos quase sem brilho. Era Billy, que conseguira arrastar uma família inteira até a estrada, guiando-os por pegadas e rachaduras. Trouxe consigo 2 crianças pequenas, olhos muito abertos, e a mãe que não mais sentia as mãos. Clara e Jenkins organizaram uma cadeia de mãos e panos, encheram garrafas com água morna para manter junto ao peito dos pequenos e colocaram compressas de pano quente nos pés da mãe. Conversavam baixo, contando histórias curtas sobre estações anteriores, sobre como o vento podia mudar de qualquer jeito, mantendo-o tão prático que preenchia aquela pequena embarcação humana. No ponto mais denso da tempestade, a palavra abrigo tornou-se sinônimo de vida. O que curiosamente começara como teimosia transformara-se em disciplina. A manutenção da chaminé, a vedação das portas e a revisão do shoring foram tarefas contínuas. Alguma vez, uma das travessas vibrou e um pouco de terra soltou-se numa fila fina. Clara, com um martelo e algumas cunhas, apertou o sistema e fez nova contenção. Garrett observou, mãos no frio, e ofereceu ajuda na reorganização de vigas, não por orgulho, mas por reconhecimento. O homem exalou, como se permitisse mostrar que aprender fora menos uma confissão e mais uma aliança com a prática. Durante horas que se estenderam como dias, crianças adormeceram no calor de sacos de palha. Homens conversavam baixinho sobre colheitas que se perderam e sobre o trabalho que haveria depois, e mulheres trocaram suados improvisados para o bebê Michael. Houve um momento singular em que Jenkins, com a voz mais fina que costumava ter, tocou a madeira do batente e disse: "Aquelas tábuas estão segurando mais do que nós esperávamos." Não era vanglória, era reconhecimento lento. Em volta do fogareiro, as faces que outrora zombavam viraram rostos de gratidão. Quando a tempestade cedeu, porque tempestades por mais vorazes têm um fim, o mundo lá fora parecia outro planeta. A estrada principal fora coberta e galhos enormes jaziam espalhados como ossos. Alguns vizinhos saíram antes dos primeiros olhos humanos se abrirem para a realidade e encontraram perdas. Uma carreta de madeira fora esmagada entre montes de neve e um homem que não conseguiu voltar para casa foi encontrado sem vida, coberto pelo branco. A notícia correu com a dureza que a morte traz. Não se pronuncia, se registra. Havia tristeza e a aldeia teve que encarar isso com cuidado. A sobrevivência do abrigo não anulava as perdas, apenas mitiga-as. No dia seguinte à tempestade, a comunidade se reuniu aos poucos, em filas e sem pressa, cada um trazendo uma história do que vivera. Hendersons ofereceram um saco de farinha, Sarah trouxe alguns frascos de ervas para chás e Garrett trouxe um trocado, não por caridade, mas como uma forma de reparar o modo como tivera contribuído para o ceticismo. Havia uma nova conversa no ar, e grande parte dela girava em torno de um centro. A porta de Clara, que permanecera firme. A semana que se seguiu foi de trabalho coletivo. A vila precisava de lenha, de reparos nos telhados, de reorganizar rotas. Clara não esperava reconhecimento. Nunca buscara isso. Ainda assim, foram muitos os que, com mãos mais dispostas, ofereceram-se para ajudar a reforçar aquilo que a tempestade expusera, bem ou mal,
e a técnica da chaminé inclinada, do choro irregular e da camada de massa térmica ganhou praticidade e desenho. Clara organizou demonstrações pequenas. Mostrava como fazer um dreno de cascalho onde a água corria, como dispor ripas para permitir que o vapor saísse sem levar calor central, como manter um fogareiro com segurança para que a fumaça fosse conduzida e não acumulada. A lição era sempre dada com simplicidade e sem pretensão comercial. Nos meses seguintes, a ideia do abrigo espalhou-se como recomendação. Alguns seguiram-na literalmente, outros adaptaram segundo seus recursos. Pequenas versões surgiram, em porões de celeiros, em anexos de cabanas, e cada variação trazia de volta algo que Clara repetia com paciência. A terra ajuda, mas precisa ser respeitada. Não é mágica, é trabalho. Nunca prometeu que um abrigo subterrâneo seria infalível para todas as tempestades, enfatizava a Emites. Escolha terreno firme, vigia a drenagem, fiscaliza as vigas. Sabia que em solos arenosos ou em colinas demasiado íngremes, a técnica exigiria variantes. A prática de ensinar transformou-se no que se poderia chamar de escola itinerante. Clara recebia grupos pequenos ao sopé da encosta, ensinava com as mãos na madeira e a voz baixa. Mostrava esboços, traçava ângulos com carvão sobre tábuas e falava de medidas que guardavam sentido, como a chaminé devia ter uma inclinação pequena, mas contínua, e como uma ventilação baixa evitaria a subida da fumaça e permitiria a entrada de ar fresco. Explicava massa térmica em imagens que todo fazendeiro entenderia. Uma panela grossa no fogo retém calor. Pedras e terra fazem o mesmo numa escala maior. A generosidade era a regra. Trocava conhecimento por sopa, por uma mão que ajudasse a rachar lenha, por um olhar de quem aprendera. Garrett passou a comparecer aos pequenos encontros, não para julgar, mas para relatar falhas e sucessos. Havia humilhação contida em cada confissão, mas também havia um humor seco que acalmava. No inverno seguinte, quando ajudou uma família inteira a montar um abrigo adaptado no celeiro, levou consigo ferramentas e um compasso. Tornou-se um porta-voz mudo daquele saber. Antes que as palavras de Clara se transformassem em prática, passaram por suas mãos. Os anos trouxeram mudanças mais sutis. O abrigo foi usado em pelo menos 2 outras emergências. Foi lugar de parto, quando uma aldeã teve o bebê entre geadas. Foi lugar de velório em silêncio, quando um homem doente não resistiu a outra enfermidade. A figura de Clara permaneceu igual em termos de disposição, pouco vaidosa, sempre prática, e muitos vieram a ela pedindo conselhos em vez de soluções fáceis. Quando lhe ofereceram dinheiro por sua técnica, um certo agente da cidade que via possibilidades de negócio na arquitetura rústica, Clara recusou. Para ela, aquilo era legado e sustento comunitário, não mercadoria. A vida seguiu seu compasso. Períodos de fartura, meses de seca, noites de frio agudo. Copper, o cão fiel que houvera sido seu companheiro desde antes da construção, envelheceu ao lado dela. Suas orelhas, outrora cortadas pelo trabalho, tornaram-se um registro de cada inverno suportado. Copper guardava a porta com a indiferença típica dos animais, mas também com uma devoção que aquecia Clara nos dias solitários. Quando finalmente, num ano mais tarde, o cão adormeceu e não despertou, a aldeia inteira compareceu de modo discreto. Não houve lamentações dramáticas, apenas mãos calmas que cavaram um pequeno buraco no sopé da colina, perto do abrigo, colocando junto um osso limpo e uma pedra lisa sobre a terra. O enterro de Copper foi simples. Clara trouxe uma tábua com o nome do cão rabiscado em carvão e Jenkins conduziu uma breve palavra. Ele guardou muitas portas. Os meninos, que antes haviam zombado, olharam com respeito. O que era anedota tornou-se lembrança. Aquele cão havia participado da prova. A perda foi sentida, mas também transformou-se em narrativa que a comunidade contou e recontou, não com pompa, mas com afeto. A pedra sobre o túmulo foi mais tarde polida e recebeu uma pequena inscrição feita por uma mulher da vila. Copper, companheiro no frio e no abrigo. Clara envelheceu sem perder a mão firme. A escola que organizou continuou após suas noites de trabalho. Alguns discípulos mantiveram a tradição, e as plantas dos abrigos circularam em papel amarelado. A aldeia, em tempos posteriores, passou a considerar a encosta não só como um lugar onde se enterrara trabalho, mas como memória viva. Viagens de outras vilas traziam interessados, e mapas do modelo foram copiados, adaptados a solos diferentes.
A técnica, disseminada sem pagamento, tornou-se um traço cultural, não pioneirismo de vaidade, mas prudência partilhada. Os anos de mais velhice trouxeram a Clara um cansaço mais visível. A mão que antes traçava ângulos com carvão, por vezes tremia. Ainda assim, ela mantinha o hábito de caminhar até a porta do abrigo no fim da tarde, sentar-se e olhar para a colina. Recordava Thomas com a calma necessária para não transformar lembranças em dor crua. Quando morreu, silenciosa numa manhã outonal, a comunidade reuniu-se para lembrar não só a mulher que cavara a encosta, mas a lição que dera. Trabalho, generosidade e preparação salvam. Não houve fanfarras, houve respeito e uma decisão tomada por muitos, preservar o abrigo como testemunho. Anos após sua morte, a colina tornou-se ponto de passagem para crianças e para curiosos. Havia uma pequena estrutura construída de proteção ao redor da entrada original, com placas que explicavam a técnica e avisavam sobre limitações de solo e de manutenção, porque Clara jamais defendera aquela solução como panaceia. Convertia-se em memorial e em sala de instrução. Uma sociedade histórica local visitava o lugar, e meninos aprendiam a medir ângulos com réguas rudimentares, enquanto idosas contavam sobre noites de temor em que a porta de Clara os abrira. Houve disputas modestas sobre qual versão do abrigo seria mais canonizada. Alguns queriam restaurá-lo com materiais mais modernos, outros pediam a preservação exata. A posição que prevaleceu foi a do espírito de Clara: manter o essencial, ensinar o resto. O abrigo tornou-se um exemplo de engenharia vernacular, uma lição de que o saber prático, transmitido sem vaidade e com prudência, tem o poder de mudar destinos. No fim, o que restou à memória foi uma imagem simples e forte: meninos jogando perto da colina no pôr do sol, algo como se o vento tivesse perdido parte de seu ódio e ganhado respeito. Parentes que acendiam pequenas lanternas nas noites frias, recordando aqueles que foram salvos e aqueles que partiram. Em uma tarde, já com a colina mais domesticada por trilhas e placas informativas, um visitante curioso perguntou a um homem que cuidava do lugar. Eles riram dela. E então? O homem sorriu e apontou para o abrigo, para a placa polida onde se lia o nome de Copper. O inverno mostrou quem estava certo. E a lembrança ficou. A lição, guardada naquelas tábuas e naquela terra, era dupla e modesta. O preparo pode não vencer todas as guerras com o clima, mas reduz perdas. A generosidade em compartilhar conhecimento transforma medo em cuidado coletivo. Clara Whitmore não se tornou heroína por sorte, nem por milagre. Tornou-se exemplo por ter colocado mãos à obra e por ter dividido o saber quando pôde. A colina contém agora pedras, nomes e uma porta que ainda range como se dissesse àqueles que chegam: aprendam a segurar a terra com respeito. Se esta história tocou você, compartilhe-a com alguém que possa achar nela um fio de coragem e de prudência. E quando olhar para uma colina no inverno, lembre-se de que rir da obstinação alheia é fácil, mas quando a tempestade vem, muitas vezes é o preparo humilde que silencia as dúvidas. Eles riram dela, foi o inverno que finalmente mostrou quem estava certo.